Oi, meninas. Eu estava lendo num artigo de que a nossa geração é chamada de narcisista. Isso por conta desse esse senso inflado de nós mesmos que tem acontecido a partir das redes sociais, das mídias sociais. Mas olha só, em contrapartida, esse artigo ele revelava que, na verdade, existe uma emoção subjacente que molda a nossa autoimagem e que acaba assim, influenciando o nosso comportamento. E que emoção é essa? É a insegurança. Quando eu estava lendo esse artigo, eu falei, nossa, eu vou levar para as meninas nessa playlist que é a Jornada da Mulher Herói, porque é um tema recorrente, as pessoas me escrevem, me mandam no privado, eu tenho encontrado alunos que repetidamente têm a mesma queixa da insegurança. Enfim, que emoção é essa, né? Esse artigo ele mostrava um estudo que dizia que se a gente pudesse entrar na mente das pessoas ao nosso redor, mesmo as mais narcisistas, provavelmente nós encontraríamos ondas incessantes de insegurança. Mostrava um estudo de dois psicólogos, eles são pai e filha, né? O Dr. Robert e a doutora Lisa Firestone, que eles usaram uma ferramenta de avaliação conhecida como avaliação Firestone para pensamento autodestrutivo, a FAST. Ao longo de um contínuo, essa aplicação, essa observação a partir desse teste, dessa ferramenta, foi descoberto que o pensamento autocrítico mais comum que as pessoas têm em relação a elas mesmas é bem negativo e que elas se comparam com os outros, sempre se autonivelando por baixo. Aliás, esse estudo vai falar que nunca se viu tantas pessoas que tinham uma relação de comparação com as outras. As pessoas estão sempre se comparando com outras e sempre numa perspectiva mais negativa, né? Bom, entender de onde vem essa insegurança, por que nós somos levadas a nos rebaixar e como esse ponto de vista vai nos afetar, pode nos ajudar a começar a desafiar e superar a crítica interna autodestrutiva que limita muito as nossas vidas. São críticas recorrentes que fazemos a nós mesmas e que têm atrapalhado a nossa caminhada na realização dos nossos sonhos, do que a gente quer, na nossa alegria, na nossa felicidade, na nossa alegria de viver. Bom, mas em primeiríssimo lugar eu queria que nós partíssemos de uma percepção comum. A certeza de que ninguém se sente confiante 100% do tempo, até a maior celebridade, talvez muito menos ela, mas talvez a pessoa que você mais admira nas redes sociais, ela também se sente insegura. E como a insegurança é uma emoção, como qualquer outra emoção, ela vai derivar da nossa perspectiva, da maneira como a gente enxerga o mundo, né? Então, a minha perspectiva de mundo, de pessoas, de relações e das nossas crenças que fomos criando dentro de nós, fortalecendo dentro de nós no decorrer da nossa vida. E daí essas inseguranças, elas podem se apresentar de diferentes maneiras. Pode tanto ser inseguranças pessoais, né? Por exemplo, a falta de confiança sobre a sua aparência, ou o que os outros vão pensar de você. Então, você pode se sentir ansiosa em situações sociais, ou evitar fotos, evitar espelhos, enfim, você pode ter reações, você pode lidar com as pessoas e com as situações de uma maneira decorrente dessa insegurança pessoal. Podemos ainda trazer mais dois tipos de insegurança comumente presentes, né? Que é a insegurança profissional, e daí nesse caso é aquele momento em que você fica nervosa em fazer a apresentação ou a responder perguntas, ou então aquela dificuldade de aceitar aquela grande promoção, porque você acha que você não vai dar conta, levar adiante um projeto ou um sonho.
E daí, os sentimentos, assim, você acaba pensando que você não tem habilidade para suficiente para assumir aquele cargo ou para fazer aquela apresentação. Você pode até mesmo sofrer aquela síndrome do impostor. Eu já falei da síndrome do impostor num dos meus vídeos, mas eu vou retomar porque é bastante comum. Eu vou retomar aqui num próximo vídeo, eu trago para vocês. Mas ela está relacionada com essa ideia de que de baixa autoestima, em que a pessoa acredita que realmente ela não é boa o suficiente e as pessoas só estão acreditando nela ou elogiando ela porque ela está conseguindo enganar todo mundo. Então é um pouco essa é a ideia. Isso pode ser um recorrente da insegurança profissional. E a terceira insegurança é a insegurança no relacionamento, que por sinal, meninas, é muito, muito comum. Então, sentimentos de que você não merece amor ou que você nunca vai ter um relacionamento com uma pessoa bacana de verdade, né? Ou que então que o seu parceiro não te ama, ou você sente ciúmes, ou você entra em discussões recorrentes, ou acaba adotando um comportamento controlador, enfim, ou se sobrecarregando na relação. Existem muitos sintomas de que você está tendo uma insegurança de relacionamento. E não só com a pessoa, com quem você se relaciona afetivamente, mas também com mãe, filhos, pai, enfim, amigos. Essa insegurança relacional pode acontecer com muita frequência. Com o sentimento de insegurança que fica então ativo, meninas, nós somos incapazes de confiar de verdade em nós mesmas. E sem confiança, né, há sempre aquela sombra de incerteza que vai trazer na sua vida um comportamento hesitante, um comportamento de falta de tomada de decisão, uma decisão efetiva na direção do que você deseja. Isso acontece com diferentes pessoas. Eu sempre falo nos meus vídeos, ou geralmente falo, né, quando é o caso, mas assim, isso que eu estou falando cabe tanto para homens quanto para mulheres. É que a gente está aqui na playlist Mulheres Heróis, Jornada da Mulher Herói, então eu estou falando com mais foco nas mulheres. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. E o que vai... como que é o desdobramento disso? Por causa das nossas inseguranças, a gente vai viver com uma ansiedade, a gente vive desconfiada, cheia de cisma, de mania. Você já se pegou assim? Observa, pensa, será que eu estou sempre desconfiada? Será que eu estou sempre ansiosa? Existe sempre um medo por trás de tudo isso, um medo subjacente? Ou será que eu estou cismando com tudo, sabe? Encasquetando com tudo? Ou estou com muitas manias, né? E limpe, arrume, e toma banho. Sabe esse tipo de atitude recorrente que da mania a um toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo é um caminho. Mas esteja atenta a essas manifestações anteriores, né? Eu não estou falando de nada patológico nesse momento ainda não. E nem vou entrar aqui nesse caso. Mas é importante você observar essas reações que você tem diante das pessoas, das relações, dos problemas, das situações. Um exemplo, meninas, é o perfeccionismo, né? Você pode, sei lá, esperar a perfeição de você mesma numa determinada situação. E o que acontece? Ninguém consegue corresponder a esse tipo de expectativa, né, de ser perfeita. Então, você passa a acreditar, como você não alcança a perfeição porque é impossível, você passa a acreditar que você não é boa o suficiente. Você diminui, inclusive, assim, a sua percepção de dignidade, né? Você não consegue ser você mesma. E daí, mesmo perto de outras pessoas, né, você está sempre com medo de ser julgada, de ser criticada, ou até de ser rejeitada. Então, a consequência disso é que você vai acabar agindo, assim, se afastando das pessoas,
evitando convívios, você age de uma forma, você não consegue agir de forma proativa porque você tem medo de ser julgada, de ser de mais ou ser de menos, né? Você se julga quando aliás, se julga de uma forma cruel quando as expectativas não são realizadas. Então, esse exemplo do perfeccionismo é um exemplo muito comum que a gente pode trazer e que pode gerar como um gerador de insegurança. E daí, movidas por nossas inseguranças, nós acabamos formando apegos que são prejudiciais para a gente e para os outros, porque a gente acaba usando as pessoas como uma plataforma para a nossa autoestima. Então, a gente conta com as pessoas, com as outras pessoas, para construir a nossa autoestima, porque então inseguras nós não temos a força necessária, a estrutura necessária para construirmos, edificarmos, fortalecermos a nossa autoestima. Mas, meninas, vocês vão de convir, como ninguém consegue dar conta dessa tarefa que a gente espera, né? A tarefa de nos dar a autoestima, não é papel do outro esse, né? Então a gente tende a pensar que as pessoas, elas nos decepcionam, ou elas ficamos decepcionadas com as pessoas, ou ficamos frustradas porque achamos que não fomos dignas do amor, não nos amam o suficiente, não estão comprometidas conosco o suficiente, né? E, enfim, a gente entra num ciclo que só vai mergulhar mais fundo ainda a nós mesmas nessa espiral de insegurança. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês que acontece muito com uma pessoa insegura, que pode acontecer, mas é também bem comum, é que por acreditar que essa pessoa insegura, ela acredita que ela é falha, ela vai tentando compensar isso com relação ao outro. Então, por exemplo, acaba sendo muito arrogante. Meninas, uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa insegura. Não tem como separar essas duas coisas. Elas estão... um sintoma de insegurança é a arrogância, né? E essa pessoa é arrogante em ambientes sociais. Você vai ver que às vezes ela é arrogante em redes sociais. É uma coisa, assim, muito frequente. E daí, assim, às vezes também ela acaba sendo muito excessivamente competitiva, muito egoísta, ou então muito crítica com os outros. Sabe aquela pessoa que está sempre criticando as outras pessoas, as outras situações, as outras coisas, vai no casamento, fala mal do casamento, encontra um grupo de amigos, fala mal do grupo dos amigos. Sabe esse tipo de postura crítica que está sempre criticando? É uma postura comum na pessoa insegura. Ou até viver na defensiva, aquela pessoa que acha que tudo é pessoal. Ah, falou para mim, tal coisa aconteceu, é comigo. Então, essa coisa de a gente sempre achar que é com a gente é um aspecto, pode ser um aspecto de uma pessoa, uma característica, né, de uma pessoa insegura. Enfim, esses comportamentos, é claro, eles não são o verdadeiro eu da pessoa, não são a pessoa, não são você. Esses comportamentos são comportamentos adotados quase como medidas protetivas para você poder compensar a grande insegurança que você tem. Bom, mas se você se identificou como uma pessoa insegura, ou se percebeu que o que move uma pessoa com a qual você convive é esse sentimento de insegurança, então eu queria propor para vocês, para a gente ver aqui, algumas possibilidades que ajudam a gente a mudar esse cenário. E daí você pode passar esse vídeo para essa outra pessoa. Porque é muito importante a gente ultrapassar esse sentimento de insegurança que causa tanto sofrimento. E é o que eu falo, não causa só sofrimento para você, você é a pessoa mais atingida, mas causa muito sofrimento para o outro também. Bom, mas também queria fazer um alerta, meninas, como qualquer mudança verdadeira, não existe uma pílula mágica. A primeira coisa que a gente precisa
é se decidir de verdade a percorrer essa jornada com consciência, com vontade própria e com dedicação, com atitudes práticas. Esse trabalho que a gente faz com a gente mesma, né, é sempre uma oportunidade de crescimento. E acho que entender, acho que pensando bem, eu acho que o começo para a gente lidar, saber curar a nossa insegurança, é partir desse princípio de que a insegurança, ela é uma oportunidade de crescimento. E que é essencial, se a gente quiser aprender a deixar de ser insegura, a gente precisa reconhecer que esse trabalho para se livrar da insegurança é um processo de aprendizado, de crescimento, um processo valioso que vai me transformar. Né? Então, ao invés de a gente sentir, sou uma fracassada porque eu tenho insegurança, mas a gente passa a ver de um outro jeito e ganha a liberdade de ver essas inseguranças como uma fonte de informação a nosso próprio respeito, seja para crescimento pessoal, crescimento profissional, é sempre um ganho. Então, entender como um ganho é o primeiro passo de todos. Eu quero trazer para vocês 6 passos, mas virou 7, né? Porque acho que o primeiro passo mesmo é a gente entender que fazer um trabalho com a gente mesma, de superar essa insegurança, é o primeiro caminho para a gente eliminar ela. Bom, e daí o passo 1 oficial, meninas, é a conscientização. Então, de que conscientização que eu falo? É identificar os tipos de insegurança, né? Isso vai exigir descobertas como assim, crenças que eu cultivo e que, na verdade, meninas, vamos ser sinceras, é irracional. A gente, às vezes, tem insegurança, não é pela situação objetiva, lógica, concreta, mas são ideias, são coisas que a gente alimenta, são crenças que a gente alimenta. Se fala tanto hoje em crenças limitantes, né? Mas são elas, tá? E são as crenças limitantes. E também a gente vai acabar lidando com encontrando muitos pensamentos inúteis. Aqueles monólogos internos, coisas que você repete para você, esses pensamentos que vêm e que são inúteis e que, na verdade, eles só nos atrapalham. Então, reservar um tempo, né, um momento da tua vida para fazer algumas perguntas cruciais é fundamental para você ultrapassar essa insegurança. Que perguntas são essas? São perguntas de conscientização. Então, alguns exemplos, né? Por exemplo, como a minha insegurança ela pode afetar no meu relacionamento com a minha mãe, ou com o meu parceiro, ou com os meus filhos. Como é que a minha insegurança pode afetar as minhas ambições pessoais, né? Coisas que eu desejo pessoalmente e que eu não estou conseguindo atingir. Ou como essas minhas inseguranças minam a minha história, a minha caminhada. Que eventos desencadeiam essa insegurança? Em que áreas essas inseguranças são mais frequentes, né? Ou elas acabam afetando mais? É na minha área profissional, é no meu círculo de amizade. Enfim, é refletir um pouco sobre isso. O que significa isso? Quando a gente traz isso para a consciência, significa que a gente está descascando essas camadas que trouxeram para a gente esse comportamento inseguro. Mas a gente vai cada vez mais profundamente, fazendo perguntas que nos façam chegar no verdadeiro causador dessas inseguranças. E daí a causa raiz das inseguranças, meninas, invariavelmente nós vamos encontrar elas no nosso passado, lá atrás. Elas não são geradas, raramente são geradas de um momento a outro, elas são cultivadas, sabe? São experiências lá atrás, antigas, muitas vezes lá na infância, na maioria delas, na maioria dos casos, elas vieram da infância, na pré-adolescência, adolescência. Mas a ideia aqui, gente, não é
revirar os traumas de infância, né? Não é nem meu papel. Daí eu indico que se você detecta grandes traumas lá na infância, que foram os causadores da sua insegurança, é legal procurar um profissional, um psicoterapeuta, para poder dar conta dessas questões, né? Procura um bom profissional e cuida dessas questões. Mas a ideia aqui, no que cabe num vídeo, né? Aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, é realmente a gente conseguir interpretar essas experiências. Ok, tive experiências que me causaram insegurança. Como é que eu interpreto isso? É aquela velha história. O importante não foi o que fizeram de você, mas o que você fez com o que fizeram de você. E é essa a questão. Como é que você interpreta, redesenha, ressignifica as experiências difíceis que te geraram insegurança? Então, no centro dessas experiências, está aí um conjunto, com certeza, de crenças limitantes, de pensamentos inúteis que você acabou escolhendo adotar. Ah, Clara, não fui eu que escolhi, fui vítima. Não, a gente não é vítima, a gente escolhe muitas vezes porque a única coisa que a gente tem é escolher isso mesmo. Mas hoje, aqui nesse momento em que nos encontramos, eu estou abrindo para você a possibilidade de realmente transformar isso e de escolher não ficar com essas crenças limitantes, não ficar com esses pensamentos inúteis. E daí, você deve, primeiro de tudo, trabalhar aí nesse lugar para eliminar a insegurança. Então, primeiro de tudo é ter essa consciência. A partir da consciência, a gente vai, que é o primeiro passo, a gente vai para o passo 2. Então, o passo 2 é assim, sabe, meninas? É definir que a gente vai assumir um desafio racional e objetivo diante disso. Por que eu estou falando isso? A gente, essas crenças, esses pensamentos, eles vêm como um repente assim não controlado, sabe? Você não consegue nem parar para pensar que você está trazendo esses conteúdos à tona. E a ideia é parar com o automático, mas sim ter um olhar racional e objetivo diante desses acontecimentos todos. Então, é se fazer algumas perguntas, sabe? Diante de uma situação de insegurança, é para falar assim, bom, é assim que as coisas são ou é como eu estou imaginando que ela seja? Será que as coisas são assim mesmo ou elas são diferentes? Como é que as coisas podem ser diferentes da maneira como eu estou vendo e interpretando agora? Será que elas podem ser de um outro jeito, mas eu entrei no automático e estou fazendo essa leitura? As minhas expectativas, elas estão sendo realistas nessa situação específica? Ou de que outra forma eu poderia ver ou interpretar essa situação? De que outra forma, inclusive, eu poderia me ver, né? Então, qual é um conjunto mais realista de expectativas que eu poderia criar dentro dessa situação? Então, assim, de uma maneira racional, sabe? Sair do automático que vem já em segurança e você já não faz e você já não fala, ou você faz e fala por insegurança. Então, opa, vou sair do automático e vou olhar esse desafio, vou olhar essa conversa, vou olhar essa situação de uma maneira racional e objetiva. Esse é o passo 2. E a gente vai daí para um passo 3, que é um exercício que você faz de reflexão sobre o seu sucesso. Você faz uma sondagem da tua história, da tua biografia, respondendo algumas perguntas também. Por exemplo, no que eu me destaquei no passado? Nesse momento, meninas, eu acho muito, muito aconselhável pegar um papel e realmente escrever. Eu acho que eu vou fazer um conteúdo, vou pôr lá no meu blog. Vai lá no meu blog, no claraaires.com.br, lá no meu site, tem o blog. Eu vou deixar lá, assim, umas pistas, um guiazinho, assim, de orientação para você ir trabalhando essas questões, sabe? Essas perguntas, e põe no papel, digita no computador ou escreve num caderno. Isso é muito, muito benéfico, sabe? Refletindo ali sobre o seu sucesso. Então, em que eu me destaquei no passado?
Por que que eu me destaquei nessas coisas? Quais pontos fortes me ajudaram a me destacar nessas áreas? Ou que atributos pessoais eram de valor naquela época? Eles são ainda hoje? Ou como eu poderia trazer essa mentalidade que eu tinha lá atrás, que me trouxe sucesso, em que eu fui bem-sucedida e que eu posso aplicar na situação atual, né? Enfim, meninas, a ideia é refletir sobre os seus sucessos, é lembrar você de que você é capaz de lidar com situações, com pessoas, com dificuldades. É possível, você já fez isso lá atrás, em algum momento, numa situação que não é a mesma, mas às vezes uma situação análoga, né? Além disso, isso aí vai te dar uma confiança e uma autoconfiança necessárias para lidar aí com os desafios desse momento presente. Então, esse passo é muito importante, fazer esse exercício de reconhecimento do que foi sucesso na tua história, em coisas que você foi bem-sucedida, em coisas que foram bacanas. E daí não vale ficar se boicotando, sabe? Essa coisa de, fui bem-sucedida, mas era outro tempo. Eu tinha outra idade, mas naquela época, sem justificar. Vai lá e reconhece. Fui bem-sucedida no quê? Que valores existiam? E consigo transpor para agora? Que valores tem agora? Né? Então você vai construindo essa história de sucesso, você vai trazendo, reconstruindo essa história de sucesso para o seu momento presente. E daí, um quarto passo seria fazer uma lista de segurança. O que é isso? Então, você tem nas suas mãos uma lista de inseguranças, né? Então, normalmente cheia de frases negativas. Do mesmo jeito que existe essa voz interior, que é um arquétipo do predador, você pode dar voz ao arquétipo do apoiador, o arquétipo do sábio, o arquétipo do aliado. Então, para cada afirmação de insegurança, você escreve uma frase contrária de segurança. Isso você pode escrever, isso você pode pensar. Na hora que vem aquele pensamento de insegurança, você já reconstrói a frase, o pensamento, sendo um pensamento de segurança. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, você fala assim, eu sou uma burra. Na hora, você já fala, nossa, eu sou inteligente. Ou, você nunca, eu nunca aceito nada. Não, eu aceito tudo que eu me dedico. Mesmo que alguém diga para você, sabe? Por exemplo, você nunca vai ser capaz de parar de beber ou de parar de fumar. Na hora você vai falar, não, eu sou capaz de beber e de parar de fumar. Se você não quiser falar, afirma mentalmente no mesmo momento. Escreva, coloca no papel, escreve a frase negativa que você ouviu ou que você disse para você e muda o sentido dela. Ou, por exemplo, você nunca mais vai ser capaz de amar ninguém, né? Ou de ser muito feliz no amor. Não, eu vou ser feliz no amor, eu vou ser muito feliz no amor, né? Ou, eu vou deixar esse projeto para amanhã. Não, eu vou começar esse projeto agora. Tem uma frase que às vezes as pessoas repetem muito, que é assim, você tá melhor sozinha. Imediatamente coloque, vou ser feliz com a pessoa certa para mim. E olha, meninas, eu vou dizer uma coisa, tem um formato de afirmação que ainda eu acho que eu acredito, que é ainda mais positivo, mais afirmativo. Você nem colocar no futuro, você fazer essa afirmação como alguma coisa que de fato está acontecendo. Então, por exemplo, você nunca vai conseguir parar de fumar. Eu já estou conseguindo parar de fumar. Eu sou capaz de parar de fumar. Você fica melhor sozinha. Eu estou melhor sozinha. Sabe esse texto que é para se convencer ou alguém te convencer de que você vai ficar sem ninguém? Você não precisa disso.
Mas aí você diz assim, eu já estou realizando na minha vida tudo para estar feliz com alguém. E põe sempre nesse contínuo, eu já estou escrevendo o meu projeto, eu já iniciei o meu processo de ser feliz no amor. Sempre afirmando, e olha meninas, digo mais, não só afirmando, mas também agradecendo. Já vai agradecendo. Eu agradeço a mim mesma porque eu já estou transformando isso na minha vida. Enfim, o quinto passo, eu falei que eram 6, né? O quinto passo são atitudes práticas. O que eu quero dizer com isso? Bom, para equilibrar a sua perspectiva, a sua maneira de ver, né, que você tem aí a sua insegurança, que gera insegurança em você, você tem que reconhecer os seus sentimentos e compará-lo com fatos concretos. O que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, sem sacrificar sua honestidade emocional, você tem que cultivar o hábito de focar para fora realidades práticas. Esse passo, meninas, ele é um pouco diferente ali da visão concreta que eu falei, que era o primeiro passo. Não, que era o segundo passo, né? O primeiro passo é a consciência, o segundo passo que é ter uma visão concreta, racional, né? Lógica dos acontecimentos. Aqui é um passo a mais, um passo que leva você para uma realidade prática. O que é isso? Vou dar um exemplo. Um jogador de basquete, por exemplo, profissional, que está lá lutando com as suas inseguranças, sem saber se ele é capaz de fazer um bom jogo, de insegurança, porque até um atleta profissional vai ter inseguranças. Bom, o que ele tem que fazer? Ele deve não só reconhecer que ele tem insegurança, né, para se comprometer a investigar essa insegurança, mas também se comprometer a dominar as habilidades práticas necessárias para ele se destacar no basquete. Então, o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que a gente tem que olhar para a gente, reconhecer a nossa insegurança e investigar, trabalhar, se comprometer em trabalhá-la, a gente também tem que observar a realidade e ver como é que eu posso, com atitudes práticas, realistas, práticas, concretas, transformar aquilo. Então, por exemplo, perguntas como, eu preciso cuidar mais de mim? Será que eu preciso cuidar melhor da minha saúde? Será que eu preciso fazer um curso que aprimore uma habilidade? Será que eu preciso treinar mais? Será que eu preciso buscar um suporte profissional para uma questão muito particular? Será que eu preciso ter uma conversa de fato com o meu companheiro? Será que eu preciso buscar um terapeuta para poder trabalhar algumas questões internas? Então, assim, responder essas perguntas, meninas, elas são fundamentais para que a gente saia desse universo teórico. Tá bom, já tomei consciência, já fiz uma ação de lógica, né? Racionalizei algumas crenças, já escrevi ali coisas que eu acho que eu preciso transformar, já escrevi ali coisas que são o meu sucesso, né? E agora eu vou para atitudes práticas, né? Então, eu vou realmente pôr essas coisas em ação. E daí, a gente chega justamente no passo 6, que é o passo final, que é qual? Fiz tudo isso. Qual que é a cereja do bolo? Mas que, olha, gente, cereja do bolo pode parecer que é só decorativo. Não, qual é o componente tão importante quanto todos os outros e ainda mais importante? É assumir um compromisso. O passo final é assumir um compromisso total para superar suas inseguranças. Assumir um compromisso, olha, não é algo que você faz assim na sua cabeça, você só pensa, mas é alguma coisa que você adota na sua vida praticamente.
Para superar suas inseguranças, você precisa romper com velhos hábitos e padrões de comportamento. Você precisa substituir esses hábitos por hábitos fortalecedores, rituais diários e rotinas que apoiem as suas metas, os seus objetivos. É muito interessante quando às vezes a gente vai trabalhar alguma questão e daí você fala assim, não, pega o papel e escreve, como eu disse agora, né? Escreve lá o seu sucesso, ou eu respondo algumas perguntas, e as pessoas falam assim, ai, mas nossa, tem tarefa, né? Então, assim, a primeira reação, muitas vezes, das pessoas é não querer levar para o concreto, é ficar no mental elucubrando. Mas, meninas, o que vai fazer a diferença é a gente fazer esses rituais diários, essas rotinas diárias, aplicar essas reflexões, transformar isso em hábito, em objetivo. Não adianta, o que faz a diferença é você pôr o tênis e sair andando. Não adianta você pensar, preciso fazer exercício. Mas é de fato ir. Não adianta eu ficar pensando, puxa, já entendi, posso ser bem-sucedida com esse projeto, realmente eu sou capaz, se você não sentar e escrever. Então, e isso é muito importante porque, além de superar a insegurança, você tem que condicionar um novo conjunto de crenças que se alinham com esses hábitos. Porque só assim você vai adquirir a força mental e o impulso necessário para superar de verdade a sua insegurança. Então, a ideia é realmente tem que sair ali da zona de conforto e pôr isso em prática. Olha, meninas, para realmente ajudar essa questão da insegurança, que é uma questão tão importante, tão recorrente, eu recebo tantas queixas com relação à questão da insegurança, porque ali deriva um monte de coisas, tem a questão de autoestima, tem a questão de relacionamentos que não dão certo, de vidas profissionais que não decolam. Tem tantas questões ligadas à insegurança, né? Tantas dificuldades de relacionamentos interpessoais, enfim. Então, eu vou preparar um conteúdo, eu vou deixar lá no meu blog para ajudar você a lidar cada vez melhor com a sua insegurança, se é o seu caso, senão você encaminha para quem você conhece, que você sabe que tem uma questão, que tem sofrido com isso, com a insegurança. Vou deixar lá no meu blog, anota, é o claraaires.com.br, está dentro desse site claraaires.com.br, tem o meu blog, lá tem vários conteúdos, mas eu vou deixar um conteúdo lá a respeito disso. Mas eu vou te sugerir também, olha, sabe uma coisa legal que é de você fazer? É você pegar essa playlist aqui no YouTube, você tem ali vídeos, comunidade, não sei o que, tem uma que é playlist ali no menu, né? Do YouTube, dentro do meu canal. Você entra no canal Clara Aires Saúde e daí tem lá um menu. Vai na playlist Jornada da Mulher Herói e faz maratona, sabe? Põe aquilo para escutar na hora que estiver lavando louça, na hora que for passar roupa, na hora que estiver fazendo um exercício, na hora que você quiser chegar do trabalho e quiser relaxar em casa, enfim, oportunidades diversas, põe para ouvir. Vai ouvindo, porque dentro dessa playlist, meninas, tem muitos conteúdos que vão ajudar nesse caminho da autoestima, nesse caminho da segurança, dessa compreensão dessa jornada. Porque você trabalhar a insegurança, superar essa emoção dentro de você, é uma jornada de mulher herói, né? De uma heroína que é capaz de ultrapassar um fator limitante. Então, põe lá essa playlist e vai ouvindo, porque isso vai te fortalecer. Não só a playlist A Jornada da Mulher Herói, tem muito conteúdo nas outras playlists também. Tem a playlist Mulheres que Correm com os Lobos, tem a playlist Os Pilares da Saúde, tem a playlist Sprint, que são só vídeos curtinhos, mas todos eles, se você colocar para rodar, você vai ouvindo, são vários vídeos curtinhos, mas com bastante conteúdo rico que pode te fortalecer. Eu falo de diferentes temas que podem te ajudar. Enfim, busca de verdade entrar na mesma vibração, na mesma frequência desses conteúdos que podem te elevar, que podem colocar, te trazer informação que fortalece a tua autoestima, que fortalece o teu caminho de superação da insegurança.
E vou lembrar de novo que tem 2 e-books, meninas, eles são gratuitos, faz uma leitura leve, não baixa só o e-book. Não quero que você só baixe o e-book, eu quero que você leia esse e-book, que você mergulhe ali nas propostas, porque são e-books leves e que te ajudam muito a melhorar tudo isso. São 5 inspirações para uma jornada feminina feliz e autoestima feminina em 5 capítulos. Olha como é pertinente o conteúdo que a gente está falando hoje, tá certo? E vou convidar, lógico, você que não estiver inscrito aqui nesse canal para se inscrever e para ativar o sininho para você receber notificações quando eu postar novos vídeos. E também para você comentar, para você compartilhar com as pessoas que você conhece e me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Telegram, no Facebook. Você sempre vai me encontrar como Clara Aires Saúde, tá certo? Muito obrigada por estar aqui e depois me conta se essas dicas ajudaram você a superar a insegurança. Vamos juntas, muitos conteúdos ainda virão com esse propósito. Vamos cuidar dessa autoestima, dessa realização, dessa tua relação com a vida, com as pessoas, com os desafios, tá bom? Muito obrigada por estar aqui, um beijo e até a próxima!